O SCP-1123 é um objeto seguro que, para evitar que ele se degrade e as suas marcas sumam, ele precisa ser colocado em um recipiente fechado com gás argônio quando não estiver sendo testado, com luz limitada, temperatura entre 20 a 24 graus e umidade em 55%. Esse objeto é um crânio humano, sem a mandíbula inferior e todos os seus dentes. Onde seria a testa do crânio está escrito Khmer, na tradução dos dias de hoje, escrita com sangue humano, que se traduz para lembre-se. Tanto o crânio quanto o sangue foram datados de 1970 e os testes genéticos mostram que tanto o sangue quanto o crânio são da mesma pessoa. A escrita está muito desbotada e é invisível para a maioria das pessoas que estão mais do que 5 metros de distância dele. Entretanto, quando uma pessoa vai se aproximando, ela vai dizer que a escrita vai se tornando pouco a pouco mais visível. Até menos de 1 metro, eles irão dizer que ela parece ter sido recém-desenhada. Algumas pessoas nessa distância dizem que a escrita está ainda molhada. Esse mesmo efeito não é igual quando usado algum equipamento, apenas com pessoas. Pessoas perto demais do SCP frequentemente dizem outras coisas anômalas que acontecem, como cheiros, tais como carne cozida ou cinzas, sons como choro leve, batimentos cardíacos baixos ou respiração, ou passos, e respostas táteis como areia nos olhos, formigas rastejando na parte de trás da mão, ou lascas de vidro na sola do pé. Quando alguém toca o SCP, eles vão entrar em um estado de fuga dissociativa. Os sintomas da fuga continuam por 90 minutos até 6 horas, caracterizado por confusão, desorientação e como se uma nova pessoa e memórias tivesse tomado conta dele, contendo seus conhecimentos, linguagem, que antes era desconhecido pela pessoa que tocou o SCP. Durante essa fuga, a pessoa vai perder todas as memórias da sua identidade anterior. Eles demonstraram várias reações a isso, variando de comportamentos anormais, a tentativas de escapar ou agredir funcionários da fundação. Conforme o estado da fuga diminui, a pessoa vai ganhar as memórias da sua própria identidade anterior, porém, vai continuar retendo as memórias da nova identidade e de todo o conhecimento associado a ela. Todos do teste disseram que era como se tivessem vivido em uma outra vida inteira, como outra pessoa, durante o período entre o toque do SCP e a recuperação da fuga dissociativa. Algumas entrevistas que foram feitas com as pessoas, entre aspas, possuídas pelo SCP mostraram algumas informações da pessoa a quem o crânio pertencia. A pessoa foi vítima de tortura ou aprisionada. Ela morreu por violência, talvez homicídio. Às vezes a morte se devia a outros fatores, como inanição ou infecção. O motivo da morte foi por ele ser o alvo de um movimento político. Voltando a falar sobre as cobaias dos testes, elas não sofrem efeitos colaterais anômalos por terem tocado no SCP, mas vão mostrar efeitos psicológicos comuns, de traumas por causa da sua experiência. Luto e depressão são típicos. Suicídio é raro, mas aconteceu algumas vezes. O problema é que o uso de amnésicos não demonstrou nenhum benefício psicológico e, muitas vezes, provou ser prejudicial.